Falar sobre turismo rural é um privilégio. Eu comecei a trabalhar com turismo rural mais ou menos por volta de 1996, porque apareceu aqui no departamento um convite da Universidade de Londrina pedindo que indicasse um professor para falar sobre turismo rural num encontro de agronomia. Turismo rural era uma coisa nova. Na época, eu estava estudando tipos de turismo, porque a gente verifica que os princípios se entrelaçam, que não são cumpridos e que existem vários conceitos diferentes para a mesma coisa. Então, eu comecei a trabalhar com a parte teórica, acadêmica, dos tipos de turismo. E aí surge o turismo rural e depois o turismo urbano. E aí a minha ideia do que seria esse turismo rural, ecoturismo, agroturismo. E o que a gente observa é que as coisas se misturam de uma tal maneira que de vez em quando fica muito difícil você separar uma da outra. Então, que tipo? É esse ou é aquele? Quando a gente trabalha com classificações em turismo, a primeira coisa que você tem que pensar na área acadêmica é que as categorias têm que ser excludentes. Ou seja, o é pau ou é pedra. E o pedaço que mais dá problema são as modalidades ou os tipos de turismo inspirados na motivação. Aí não tem controle. E a motivação, ela é definida pelo mercado. Eles inventam nomes. E depois a gente, na área acadêmica, vai tentar entender o que é aquilo. E não chega a conclusão nenhuma, porque não tem conclusão a chegar. São nomes criativos. Bom, e nesse conjunto todo aparecia o turismo rural. E aí eu comecei a me aplicar mais ao turismo rural. Participei de vários eventos desde aquela época. Eu fiz um sucesso enorme lá em Londrina com os agrônomos, porque eu disse que é impossível estudar turismo rural sem a presença do agrônomo, principalmente do extensionista. E eles adoraram, claro, né? Mas o turismo, ele recebe a contribuição de várias outras áreas. Eu venho de uma área, eu sou formada em geografia, e eu venho de uma área em que a gente rouba ou pega contribuições de várias disciplinas. E vocês aqui no turismo também. Aí depois, quando comecei a trabalhar só com turismo, hoje eu não me considero mais geógrafa. Eu trabalho com turismo. No começo eu só trabalhava assim, é geografia e turismo. Depois não. Eu percebi que os alunos tinham muito a oferecer. E eu criei um trabalho na minha disciplina, onde eles tinham que produzir alguma coisa ligada à área em que eles atuavam. E foi um sucesso tremendo, porque eles me traziam contribuições e enriqueceram o meu conhecimento sobre turismo. E aí eu comecei a me aventurar em outras áreas, como a tipologia de turismo, né? Bom, então o turismo rural ele passa a ser uma prioridade minha. Eu parei de estudar ecoturismo, e comecei a trabalhar com turismo rural. Vários mestrandos meus fizeram trabalho sobre turismo rural. E eles chegaram a conclusões, a questões muito importantes. Por exemplo, um dos alunos descobriu que já havia turismo rural em São Paulo, mesmo antes de Lages. Sabe? Então, aparecia, isso eu coloco no livrinho do turismo rural, né? Então, começamos a quebrar regras, mitos, e começamos a perceber que o turismo rural estava muito mais adiantado do que o turismo urbano. Então, nos eventos dos quais eu participei, nós tínhamos desde contribuições de alunos que não eram assim tão profundas, mas que ao mesmo tempo traziam uma contribuição interessante, até contribuição de especialistas da área que se aplicavam ao turismo. E uma das coisas que eu sempre chamei a atenção nos trabalhos dos alunos mestrandos é que você tem que usar a informação daquele que trabalhou com turismo rural e não daquele que mencionou o turismo rural pela obra de outro. Vá naquela inicial.
Essa é uma questão fundamental. Então, a partir desse momento, nós começamos a ver coisas novas dentro do turismo rural. Os eventos foram fantásticos para essa motivação e esse crescimento do conhecimento. E hoje a gente tem aí outras abordagens, como é o caso do turismo comunitário, turismo de base comunitária. Na verdade, a gente teve aproveitou a última conversa para deixar com todo mundo cheio de dúvidas, né? Que bom. Se eu puder resolver. Discutindo o que é esse entendimento do turismo rural hoje diante da grande mudança, grande transformação que a gente está vivendo, né? E aí surgiram N questões. Acho que uma que é a da Andréia, que ela vem toda vez que a gente se reúne para conversar, aparece, que é a questão de ruralidade. Como é que essa discussão de ruralidade, ela pode ser abarcada pelo conceito de turismo rural? Como é que é isso? Como é que você vê isso? Bom, eu conheço a Andréia há muito tempo, ela já é uma especialista em turismo rural, tem produzido muita coisa, né? E, inclusive, muitas ideias das quais eu comungo. A questão da ruralidade, ela não é estudada, como eu disse para vocês, tanto na geografia como no turismo, nós pegamos conclusões de outros especialistas e colocamos na nossa perspectiva do estudo do turismo, né? A questão da ruralidade passa por esse viés. Quem estuda a ruralidade é o sociólogo, não é o turismólogo, e nem o geógrafo. Então, nós temos que pegar os grupos de sociólogos que estudam, e existem aqui na USP, existem também outros na Unicamp, que estudam a ruralidade e pegar desses estudos de ruralidade aquilo que nos interessa para o turismo rural. Eu li muita coisa de trabalhos de sociólogos e de pessoas que trabalharam com ruralidade e o que a gente observa é o seguinte: o conceito de rural mudou, houve uma evolução. Nós passamos de uma economia agrária para uma economia agroindustrial. Nós passamos de monocultura para a pluriatividade. E nós vimos que no meio rural se inserem hoje outras atividades. Então, que atividades são essas? Indústria. Nós temos indústria no meio rural. E temos até lazer e turismo. Eu digo até porque tem muita gente que é contra o lazer e o turismo no espaço rural. Bom, eu entendo que o turismo rural, ele se desenvolve num espaço rural. Então, assim como vários autores, a maioria já existe um consenso a esse respeito, até nas publicações oficiais, que tem um turismo que se desenvolve no espaço rural. E eu admito que tem um turismo que se desenvolve no espaço urbano. Então, para mim, o turismo rural, o espaço rural, ele absorve diferentes atividades agrícolas, industriais, de criação, e ali no meio nós temos o turismo. Então, nós temos no espaço rural várias atividades, vários tipos de turismo. Eu posso ter turismo religioso no espaço rural. Eu posso ter turismo de negócios no espaço rural. Então, todos aqueles tipos de turismo que existem no espaço rural também existem no espaço urbano. Então, para mim, existe um turismo no espaço rural, um turismo no espaço urbano. E esses tipos de turismo, eles aparecem tanto num espaço como no outro. Agora, existe a questão do turismo rural propriamente dito. Então, o turismo rural propriamente dito é aquele que tem conteúdo rural, está apoiado na cultura rural. Se não tiver cultura rural, não é turismo rural. E aí a gente entra na questão da ruralidade, né? Então, por que a ruralidade? A ruralidade são aquelas características próprias do espaço ou do meio rural e que devem impregnar o turismo rural verdadeiro. Então, eu separo turismo rural de turismo no espaço rural. Você pode, por exemplo, ter um turismo esportivo no espaço rural, mas é turismo rural? Não é.
Você tem turismo de negócios no espaço rural, mas é turismo rural de verdade? O verdadeiro? Não é. Ele não está impregnado. Ele é uma implantação urbana no espaço rural. Então, isso a gente tem que definir bem, tem que separar bem. Aquilo que não está impregnado da cultura rural, das características da ruralidade, não é de fato turismo rural, é turismo no espaço rural. Tudo isso que eu estou dizendo são resultados de análises e de estudos de 20 anos. Há 20 anos que eu estou trabalhando com turismo rural, né? Quando você fala isso hoje e se relembra do primeiro momento que você tentou entender, o que você diria que mudou profundamente? Uma diferença fantástica, né? Porque se você pega os trabalhos antigos de turismo rural, então turismo rural era aquilo que eu digo aqui, era uma aplicação genérica. Tudo que estava no rural era turismo rural, não é. Né? Hoje nós já sabemos, pelos trabalhos realizados, pelas conceituações e por tudo aquilo que foi feito, que nem tudo é turismo rural, está no espaço rural. Então, essa ideia de espaço rural e turismo rural, isso é novo. Então, na época, ninguém via dessa maneira. Então, por isso que eu recomendava aos meus alunos que não consultem trabalhos que mencionam turismo rural, mas aqueles que estudam de fato turismo rural. Então, essa questão é diferente. Outra coisa que mudou foi o conceito de ruralidade, né? Então, você tinha um conceito fechado. O rural era atrasado, o rural era caipira, o rural era bucólico, então você ia lá para se divertir, mas você não se preocupava com os problemas. Hoje a gente percebe que o turista também está preocupado com os problemas sociais que o morador da área rural enfrenta. Nós temos alguns trabalhos que mostram isso, que os turistas acabam interferindo ou auxiliando os moradores locais para que eles valorizem a sua identidade e para que eles se compenetrem dos problemas que existem e procurem soluções. Então, essa é uma versão boa do turismo, né? Tem o lado ruim também. Então, essas foram questões, assim, a questão também do turista. Antigamente era assim, o turista é o centro das atenções. Isso vigorou durante muito tempo. Então, nós temos que fazer tudo para atender o turista. Hoje, não. O turista vai comungar da nossa cultura. Então, ele vai aceitar o que nós temos. Se ele não gostar, ele vai procurar outra coisa. Mas nós não vamos apenas atender ao turista. Nós temos que preservar a nossa identidade. Então, é uma diferença da abordagem do que é ser turista hoje e do que é ser turista naquela época. Né? Então, eles se curvavam ao turista. Hoje, não. Hoje, eles oferecem a convivência do meio deles para o turista. Essa é a diferença. Naquela época não era assim. Mas essas não foram questões que afetaram o turismo rural, eles afetaram o turismo como um todo. Então não dá para a gente separar, né? É tudo parte de um sistema. A gente isola, às vezes, determinados fatos para poder estudar melhor, mas na verdade tudo isso faz parte de um conjunto. Quer dizer, o turismo rural faz parte do turismo em geral, o turismo em geral faz parte da economia. A economia faz parte de todos os outros componentes de uma nação. Então, essas são questões que me marcaram muito naquela época. Há uma diferença muito grande do entendimento do turismo rural, naquela época, quando eu comecei, e agora. E eu acho que isso decorre também da profusão de estudos, de eventos e de abordagens. E uma coisa muito interessante, são pessoas de várias áreas que trabalham no turismo. A geografia também passa por isso, são pessoas de várias áreas que trabalham na geografia. O turismo também tem, isso enriquece o conhecimento. Porque um traz o conhecimento da agronomia, o outro da geografia, o outro da história, e assim a gente vai tendo uma pluralidade de visões, de olhares, que no fim vão enriquecer a própria disciplina. A gente leu esse artigo sobre as abordagens conceituais e tipologias de turismo rural, né, que é de 2010, né? Se não me engano, parece que é de 2010.
De lá para cá, a senhora acha que teve alguma mudança nessa questão da abordagem conceitual de definição? Porque a gente ainda não tem uma definição consensual, né? Uma definição em que todos, quando fala turismo rural, a gente ainda vê algumas pessoas entendendo não existe um consenso ainda, né, com relação ao conceito. O seu nome é? Isabel. Isabel, existe uma diferença entre conceito e definição. O que nós temos são conceitos, não existe a definição. A definição, ela serve para todos os aspectos e ela quando você já formulou o conceito e já trabalhou com o conceito, aí que você vai para uma definição, né? Essa é a diferença. Eu também vejo uma diferença entre tipos, tipologia e modalidade. Para mim, o tipo é a classificação, a tipologia é a classificação. A modalidade é o modo de se praticar, que pode resultar num tipo ou não, né? Então, você fala assim, turismo de pesca. Para mim, é uma modalidade, não é um tipo. Tá. Né? É muito fácil você... rápido, fácil... E você, turismo disso, turismo daquilo, isso não é tipo, isso é modalidade. Gastronomia seria modalidade. Turismo depende, você diz gastronomia. Turismo gastronômico, para mim, é um tipo, é uma tipologia, né? O que é a tipologia? A tipologia, ela tem que ser excludente, ou seja, não pode ter outro. A gastronomia, ela vai entrar no caso das motivações, que é um assunto ingrato, que ainda não está resolvido. Isso, depois né? Ela entra nas motivações. E então, quando você trabalha com alguma coisa, você diz assim, olha, o turismo conforme o transporte. Ele pode ser assim, assim, assim. Um não pode ser o outro. E se for combinado, você diz o tipo tal combinado com o tipo tal. O turismo de acordo com o deslocamento. Você tem dois tipos. Ou você fica no lugar ou você viaja. Não tem outro. Mas às vezes você pode combinar os tipos. Então há uma combinação de tipos. O que você perguntou mesmo? Se mudou alguma coisa com relação a esses conceitos? Mudou sim, mudou muito. Por exemplo, quando surgiu o ecoturismo, e eu tinha aluno, o Marinsec, que tinha uma agência de turismo, trabalhava com ecoturismo, e a gente discutia muito isso. O que é o ecoturismo? O ecoturismo ele está centrado na consciência ambiental, tá? E o outro não. Quer dizer, o outro turista vai com o propósito de destruir, o ecoturista vai com o propósito de preservar. Aí vários alunos fizeram pesquisas e tal e ficaram examinando um grupo de ecoturismo. Então, o ecoturismo, que deveria ter consciência, preservação ambiental, come lanche e joga no chão. Fuma cigarro e joga nas árvores. Cadê a consciência ambiental? Né? Então, nós começamos a discutir isso. Quer dizer, se tem consciência ambiental, é ecoturismo. Se não tem, é outro turismo. Bom, hoje em dia a gente já não pensa assim, né? Nós sabemos que o ecoturismo é destinado a um grupo que tem em mente a preservação, a sustentabilidade. Mas ele tem que ser educado para isso. Então, entraram as campanhas educativas no meio, né? Então, isso mudou, porque não era assim. Simplesmente, eles usavam o ecoturismo como um chamariz. Ecoturismo. E não era, no final não era. Né? Então, você tem que conscientizar o turista. E ele, não é o turista que vai ser consciente o tempo todo, ele pode ser ou não. É a questão da educação. Né? O que mudou também foi que nós tínhamos você lê vários trabalhos e você percebe que as pessoas dão os tipos de turismo fazendo tabelas, classificações, mas sem critério. Qual é o critério? Então, quando você faz uma classificação, você tem que ter um critério. Qual é o critério? O meu critério é motivação. Então, eu vou classificar de acordo com a motivação. O meu critério é o espaço. Eu vou classificar de acordo com o espaço. Então, você tem que ter critério para fazer classificação. Se você não tiver critério, você não consegue fazer classificação. Isso mudou. Então, antes as pessoas lançavam tipos, mesmo os acadêmicos, sem se preocupar com critério. E hoje não, hoje você vê que existe uma preocupação maior com isso. Se nós queremos trazer
essas áreas para a comunidade acadêmica, nós temos que trabalhar de acordo com as regras acadêmicas. Ou seja, tem que ter critério de análise para depois fazer uma classificação. Isso mudou. Olga, você vê, professora, o futuro? Nós estamos falando de 20 anos e... Quer dizer, 20 anos que eu comecei a trabalhar com isso, já existia, né? Começamos há 20 anos e existia assim, mas agora, esses 20 anos foram uma fase, eu brinco que foi uma fase do game, onde era pesquisa, estudo, novidade, política pública, todo mundo que fazia programas de desenvolvimento rural usava o turismo rural. Hoje ele já não cabe mais nesse espaço. Hoje ele tem que entrar muito no universo do turismo e do mercado e da motivação. Esse está assim, 20 anos, nós estamos num hiato que a gente não sabe para onde vai e no futuro. O que você acha que pode vir? O que você, dentro dessa experiência de olhar o turismo e o rural, especialmente nesses 20 anos, olhar para frente, o que eu posso fazer para frente sobre isso? Olha, eu acho que tem muita coisa para ser feita e muita coisa que ainda não foi resolvida. Então, ela lembrou agora que nós não temos uma definição, não tem. O turismo é muito novo. O turismo rural, para nós aqui no Brasil, é mais novo ainda. Então, nós não conhecíamos as experiências todas. Hoje, nós temos um panorama das experiências, né? Você não falava em turismo rural além de Minas Gerais, né? Hoje a gente tem os turismos sertanejos no Nordeste. Hoje a gente tem turismo rural na Amazônia, sabe? Mato Grosso. Então a coisa começou a alastrar. Então eu acho assim, numa visão de futuro, eu acho que a gente ainda precisa conhecer muitas experiências. Nós não temos ainda experiência de turismo rural consolidado em algumas áreas do Brasil. Então, nós não conhecemos pouco. Ainda nós vamos passar por um processo de expansão, mas... Vai acontecer. O turismo rural, ele atrai muito porque, em princípio, parece que ele dá muito lucro, mas não dá, né? Um dos maiores problemas do turismo rural é que quando o turismo rural começa a ser explorado numa propriedade, ele dá mais dinheiro do que o trabalho árduo da agricultura ou da pecuária. E aí o que acontece? Da pecuária, da pequena, claro, da grande não. Nós estamos falando de pequenas propriedades. Então, quando você começa a perceber que isso aqui dá mais dinheiro com menos trabalho, você quer se dedicar só ao turismo e mata a outra atividade. Ora, então não é mais rural, né? Então, o turismo rural tem que ser complementar. Se ele não for complementar à atividade rural, ele não é turismo rural, porque ele passa a ser turismo, simplesmente turismo, um turismo no espaço rural, né? Então, o que eu vejo no futuro é que, a partir da experiência de Lages, que no meu modo de entender não criou o turismo rural, como muitos dizem, mas ela foi o primeiro que transformou o turismo rural num produto vendável, então dentro das regras de mercado. Então, para mim, Lages teve esse pioneirismo. Não é o pioneirismo ter sido o primeiro. Eu não gosto muito de falar, é o primeiro, é o maior, isso não existe, nós não conhecemos tudo para dizer que é o primeiro que é o maior, né? Em área nenhuma se pode dizer isso, mas nós podemos dizer que Lages teve pioneirismo na implantação de um produto, turismo rural, né? Isso é fantástico. Aí, considerando o caso de Lages, então, para você ver o que a gente pode esperar do futuro. Quando Lages trabalhou com o princípio de cultura local, pequena escala, atendimento pelo proprietário e todas aquelas coisas típicas do rural. E aí, quando você vê uma propriedade com 5 ônibus num final de semana, meu Deus, cadê a escala? Cadê o princípio rural? Cadê tudo isso? Sabe? Então, a gente percebe que para ganhar dinheiro, eles liberam os princípios. E, de repente, você percebe que o turismo rural não é mais aquele rural que se esperava, por causa do dinheiro. Este é um dos problemas que eu estou vendo
no turismo de base comunitária. Que eles não vão conseguir resistir ao apelo do mercado. E eles vão acabar se curvando para ganhar mais dinheiro, porque afinal o que o pessoal está querendo é renda. Né? Então, no futuro eu estou vendo assim, eu estou vendo essas coisas como uma... Se você não conseguir controlar os princípios do que você faz, você vai extrapolar, perde os seus princípios e, claro, perde a característica fundamental. Né? Então, eu vejo no futuro uma possibilidade de que isso aconteça em muitas localidades. Essa é uma... Por outro lado, na área do conhecimento, o que eu vejo? Eu vejo que nós podemos ter procurar conhecer outras experiências que nós não conhecemos no Brasil inteiro, a gente sabe que não tem. Né? Nós conhecemos muita experiência do Sul, do Sudeste, Minas Gerais, que é um modelo, Espírito Santo, mas no restante do território é muito pouco. Não dá ainda para você construir um arcabouço teórico, não dá ainda para você dizer no futuro vai ser assim. Nós vimos também em algumas localidades e pesquisas feitas, o que eu estou falando é resultado de pesquisa feita, não é coisa que eu acho, são coisas que foram analisadas e pesquisadas. Então, no caso, por exemplo, do Espírito Santo, que houve aquele boom do agroturismo, o que aconteceu? Quando as pessoas começaram a ganhar dinheiro, elas começaram a aplicar na área imobiliária, supermercado. Então, o que eles ganharam com o turismo rural não foi aplicado no turismo rural, foi aplicado em outras áreas. Então, essa também é uma possibilidade futura. Você começa a ver que aquilo ali não dá tanto dinheiro quanto daria um supermercado ou um empreendimento imobiliário. E você começa a desviar a finalidade daquele dinheiro que você ganhou no turismo rural. Então, essa também é uma tendência. Mas só que lá no Espírito Santo, muitas vezes eles continuaram com a atividade. Ah, sim, continuaram. Né? Alguns continuaram. O Espírito Santo é um caso muito interessante, tem até muitos acadêmicos não aceitam que seja chamado de turismo rural. Porque o turismo pressupõe pernoite. Em algumas propriedades não tem pernoite. Então, na pesquisa que alguns alunos meus fizeram, não tem pernoite na propriedade, mas eles usam a hotelaria local. Então, para mim, é turismo rural. Entendeu? Eles apenas se deslocam para dormir e tem as atividades na área rural. Para mim, é turismo rural, sim. Mas alguns autores discutem isso, que não é turismo, que não tem pernoite. Mas não precisa pernoitar na propriedade. Você tem o turismo de negócio aqui em São Paulo, o negócio é num lugar e eles dormem em outro lugar. E por isso não é turismo de negócios. Não é? Então, no meio rural também é a mesma coisa. Ele pode dormir num hotel próximo e ter as atividades junto lá com o pessoal da fazenda. Né? Acho que, assim, eu sinto que você dá dois ganchos de questões que geram polêmica. A questão do estar impregnado da ruralidade, né? Que eu acho que estar impregnado de ruralidade não necessariamente significa ter a produção acontecendo. Nem sempre. Né? Porque a gente tem regiões que vão trabalhar com turismo rural, mas essa produção ela não é mais tão significativa, ela se perdeu. Normalmente acontece isso. Como é que você percebe, como é que a gente lida com esse outro entendimento? Então não tem mais a produção, pode ter um aspecto paisagístico, acho que tem um aspecto do cotidiano, dos valores, né? A ruralidade não envolve apenas produção. Ela pode envolver cultura local. Então, a cultura é rural. A paisagem. A paisagem é rural. Então, uma vez eu fui acho que foi Manaus, e o pessoal disse assim, mas então aqui a gente não pode ter turismo rural? Claro que tem. O que vocês têm aqui? Aí começaram, isso é turismo rural, entendeu? Então, não importa, lá eles não têm o conteúdo rural que se tem no sul, não existe isso lá, mas eles têm outras ruralidades, né, que se caracterizam dentro do aporte do turismo rural. Então, é o que a Karina está falando.
Você não precisa ter produção, mas você tem todo o conteúdo rural, impregnado rural, que é a cultura, a paisagem. Lá eles teriam extrativismo. O modo de viver, né? Extrativismo. Também é. Então, você não precisa, você tem razão, não precisa ser produção, né? Mas tem que ter ruralidade, tem que ter características de rural. Como é que se preserva esse modo, né, essa ruralidade, numa sociedade que está em transformação e nas mudanças que a gente percebe acontecendo no campo, no sentido de acesso à informação, acesso à tecnologia, porque esse modo rural, ele pode estar muito mitificado. E quem vive no campo hoje, Tem não, ele está vivendo muito mais urbano, no sentido de conteúdos, né, mudando seus valores, do que esse rural que eu acho que a gente tem na cabeça, por exemplo. Sabe, Karina, se você pensar bem, o proprietário de pequena propriedade rural não tem nada disso. Eu estive visitando uma colônia em Castro e eu convidei o proprietário para ir comigo até a cidade de Castro, que é um ovinho, tomar sorvete. Ai, não, eu não vou a Castro. Não vai a Castro. Então, e se você fosse passar um tempo em São Paulo, Deus me livre. Ele não tem internet, ele não tem, só tem um telefone comunitário, sabe? Então, muitos que habitam no meio rural não têm essas facilidades. Então, aí a gente está lidando com uma transição. Você tem aqueles que têm essas possibilidades, que vão ter um outro tipo de vida, um outro tipo de abertura, né, de ideias, porque isso acaba influenciando, e você tem aquele outro que continua vivendo naquela vidinha dele. Olha, eu trabalhei no meu mestrado com uma prainha. Vocês devem conhecer, lá na ilha de Santo Amaro, a Prainha Branca. Tinha gente que nasceu na Prainha Branca e nunca foi ao Guarujá ou a Santos. Isso acontece muito no meio rural. Eles se recusam a sair da zona de conforto. E tem muita gente que não tem acesso aos meios de comunicação. Então, nós estamos lidando aí com transição. Tem aqueles que têm, outros que não têm. Eu até falo isso porque quando a gente esteve na Acolhida na Colônia, um dos movimentos que estava em processo lá, que me deixou bastante curiosa, foi: os nossos jovens estão indo estudar e estão voltando. Com certeza, na hora que esses jovens voltam com uma outra percepção. Vão continuar no campo. E vão mudar toda a infraestrutura de atendimento e de tudo que tinha lá. Mas os antigos estão lá continuando. Então, tem sempre essa fase de transição, né? Então, este jovem, ele vem com outras ideias, ele vai ter computador, ele não vai mais conseguir viver sem internet, sem o celular. Não é? Mas então, me permite uma coisa, esse jovem, se bem treinado, que é o que está acontecendo na Acolhida na Colônia, ele foi fazer engenharia, foi fazer física, foi fazer tudo o que quiser, volta por uma questão financeira, na sua grande maioria, mas foi bem treinado para valorizar a cultura, porque a cultura dele é a galinha dos ovos de ouro dele. Então ele até pode ele pode até ter outros canais, mas ele adota a ruralidade como produto da família. Então, o que está acontecendo, e a Acolhida, para mim, é o melhor exemplo. A Acolhida é um exemplo fantástico. Eles trabalham na questão sociológica da família. Não porque ele não queira mudar. Ele mudou, ele foi para fora e mudou. Mas ele voltou e valoriza aquilo. Exato. Ele aprendeu a valorizar aquilo que para os antigos era coisa comum do dia a dia, era rotina. Que não é mais... exatamente. Acho que a mudança é o que era rotina, agora é produto de origem. É atrativo. É atrativo. Mas isso para mim não muda a valorização da coisa. Não deixa de ser, para mim não é falso. Em algumas propriedades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a gente está observando esse fenômeno do retorno dos jovens e está verificando também que eles estão implantando outras formas de atendimento ao turista,
né? Por exemplo, nos meios de hospedagem, na alimentação. Então, isso já existe, né? Mas isso é um pouco lento e eles ainda continuam comungando dos valores familiares e do procedimento dos antigos. Isso não muda, não. A outra questão que você também tocou, que é a questão do tempo de permanência nas propriedades. Acho que nós temos raríssimos estudos sobre perfil de demanda, comportamento, fluxo. A gente sabe. Eu quero complementar. Então, Quase por nada. isso eu acho difícil a gente entender o que vai acontecer daqui a 20 anos. Nós não temos material para trabalhar, né? Mas a gente observa, acho que uma parte desse movimento, ele é um movimento discussionista. Ele tem uma relação muito forte com o lazer. Isso acho que vai direto numa outra constatação, aí até de documentos internacionais do OMT, da questão de distância. Né? Quanto se viaja, né? Quantas pessoas se propõem a se deslocar quando querem ter uma experiência de turismo rural, que é até 150 quilômetros. Então, é bate e volta. Talvez na maior parte deles. Assim, não temos dados, mas tem indicativo, né? Vários indicativos. Aí eu fico me perguntando, e acho que foi até uma questão que o Sandro colocou no último áudio. Será que em vez de ser turismo, a gente não está falando de lazer, de proximidade? Será que nós estamos usando o termo, a denominação de modo equivocado por uma parte desse movimento? Aqui no meu livrinho eu falo dessa questão de que você generaliza as coisas, né? Então, o termo turismo rural, ele foi utilizado como um termo genérico para qualquer atividade no meio rural. E essa é uma questão muito importante, que realmente é lazer de proximidade, porque não há pernoite. Aí sim, ele volta para a casa dele. Né? Então, é um movimento pendular, ele vai, ele volta, no outro fim de semana ele pode ir voltar para esse ou ir voltar para outro. Quando a gente lembra do que aconteceu em São Paulo por volta de 1940, a gente tem que relembrar que a área de lazer do paulistano era na Cantareira. Porque você andava e até a Cantareira, era só área de lazer. As pessoas tinham casa de fim de semana na Cantareira. A Baixada Santista era só para férias, não era para finais de semana. Né? Então, o que mudou? A qualidade dos meios de transporte, a melhoria das vias de transporte. De repente, você mencionou aí um fator, 150 quilômetros. Você não conseguia andar 150 quilômetros porque você ia passar quase que o dia inteiro na estrada. Na hora que quando você chegava lá, dormia e estava na hora de voltar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, este perímetro alargou. Você vai muito mais além por causa da melhoria das condições de acesso e também dos meios de transporte. Hoje em dia você tem gente que mora em São Paulo, mora no interior e trabalha em São Paulo. Era impossível isso alguns anos atrás. Então, essa questão dos 150 quilômetros é muito interessante e eu vejo isso como um lazer de proximidade. Mas você ainda não identificou as áreas em que isso acontece. Então, nós temos que identificar essas áreas e, na verdade, você tem que classificar como tal, como lazer de proximidade. Eu sinto que talvez a gente tenha que combinar alguns conceitos, né? Tem mesmo, tem que ver. Para mim, isso é lazer de proximidade. Porque, vamos dizer, a dinâmica que acontece em algumas cidades do entorno de São Paulo, eu vou falar então, seria um excursionismo no espaço rural. É, isso mesmo. Porque, por exemplo, São Roque, o roteiro do vinho, ele está num espaço rural, mas das 30 propriedades que integram o roteiro, só 2 exercem algum tipo de atividade rural. Produção. Tipo, seria a Fazenda Angolana e a Ana Lídia da Alcachofra. Mas todos vendem ruralidade. Todos vendem. Mas é o chamariz, Sim. sabe? É o atrativo. Sim. Né? E é muito interessante também que, falando nessa questão de ruralidade, o que mudou também foi que pequenas localidades foram engolidas pelas maiores. Então, isso a gente chama de geografia de coalescência. Então,
expande o núcleo, expande o grande, e ele acaba engolindo, formando um só. São Paulo nós tínhamos vários bairros isolados, Pinheiros, Ibirapuera, junto tudo. Então, isso acontece também no espaço rural. Só que, em alguns casos, a cidade absorve uma propriedade rural. E aí a gente tem uma propriedade rural com turismo rural na área urbana. Por isso que eu aceito que a gente tem um turismo no espaço rural, um turismo na área urbana. E nós temos turismo rural no espaço urbano. Não é incrível? No Espírito Santo tem o Capril da Dona Ana, que foi engolido pela cidade. Aqui em Piracicaba, a gente tem uma fazenda com turismo rural no meio da cidade. É verdade, Exalc. Então, a gente tem que repensar essas coisas. Por isso que na minha classificação, eu coloco um turismo no espaço urbano, um turismo no espaço rural. E os diferentes tipos aparecem nos dois. Tanto você vai ter turismo rural no espaço urbano, como turismo urbano no espaço rural. Pois a motivação. Então, pois é. A motivação eu acho que é... A motivação é muito difícil de classificar. É porque você usou uma sobre... Tem que ter critério. Tem que Para ter classificar... O critério é a motivação. É a motivação. Se a gente usar como motivação o critério... Mas não dá certo, sabe por quê? Porque ela tem interpenetração de características. Da motivação? Da motivação. Então, você pega, por exemplo, motivação, turismo religioso. E aí, de repente, você tem um turismo religioso no espaço urbano e um turismo religioso no espaço rural. Mas a motivação é a fé. A gente não chama turismo de fé. Mas o que motiva é a fé. Então, não existe assim ainda alguma coisa que separe e que permita que você faça uma classificação com base na motivação. A motivação é um critério, só que ela se interpenetra. É muito difícil você separar isso é isso ou é aquilo. Muitas Não vezes a existe. turista também pode ter mais de uma motivação, né? Exato. Eu acho que é Você uma- pode ter várias motivações. É uma coisa que eu me pego muito refletindo quando Então, eu por penso exemplo, como turista. Assim. O ecoturismo. O ecoturismo tem várias motivações, né? Você vai para aproveitar o espaço, você vai fazer caminhada, você vai para cavalgar. E eu considero que isso não é tipo de turismo, é atividade que caracteriza determinados tipos de turismo. Então, você tem, por exemplo, caminhada. Caminhada é uma atividade, não é um tipo de turismo. Cavalgada. Cavalgada não é tipo de turismo, é uma atividade que pode aparecer em outros tipos de turismo. Então, o que a gente tem que separar bem na área academia é o tipo, a modalidade e a atividade. São coisas diferentes. Então, a atividade é aquilo que você vai fazer e que às vezes vai dar o nome a uma modalidade. Turismo de pesca, você vai pescar. Então, pescar é atividade. Turismo de pesca é uma modalidade, mas não é um tipo de turismo. É um modo de fazer turismo, pescar. O tipo ele tem que ter critério, ele tem que ser excludente. É isto ou não é? Então, essa é o nosso maior desafio no turismo. E aí, o turismo rural está cheio de subtipos. Não só o turismo é um problema que nós ainda não resolvemos, porque é uma disciplina, eu nem chamo de uma ciência, eu chamo de uma disciplina. É uma disciplina muito jovem, né? Não só nós não resolvemos esse problema no turismo, como agora ainda a gente tem no turismo rural, os diferentes tipos. Aí a gente fala do agroturismo. Para mim, o agroturismo, ele representou a mesma coisa que o ecoturismo. Então, o agroturismo, ele teve início na Itália e a gente achava que era um tipo de turismo relacionado à propriedade, atendimento da propriedade, com o dono da propriedade, consumindo as coisas da propriedade, até que eu peguei uma revista italiana, chamada Agriturismo, que é o termo usado lá. E eu verifiquei o seguinte, você tem hotéis de lazer, eles chamam de agriturismo. Então, agriturismo para eles lá significa o que nós entendíamos há um tempo atrás como turismo rural, é tudo.
Então, agriturismo nós importamos. Nós importamos esse conceito sem nos debruçarmos para ver o que aquilo significava. Ninguém foi lá, achou lindo, né? Agriturismo. E implantamos o agroturismo. Então, o agroturismo, ele tem determinados princípios que, no meu ver, no meu modo de entender, eles deveriam ser aplicados a qualquer tipo de turismo rural. Isso é atendimento da propriedade, cultura local, gestão local, que, na verdade, agora está aparecendo como dentro da abordagem do turismo de base comunitária. Que, para mim, turismo de base comunitária não é um tipo. Para mim, turismo de base comunitária é uma abordagem dentro do turismo rural, porque ela tanto pode envolver ecoturismo, como pode envolver outras modalidades de turismo dentro dessa abordagem, que tem como princípios certos itens muito semelhantes ao agroturismo, né, que é a gestão local, cultura local. Então, existe assim uma confusão, porque de repente a gente cria uma coisa pensando que é nova, e na verdade não é tão nova assim. Ela resultou de maturação, de longos anos, pegaram um pouquinho daqui, um pouquinho dali, fizeram alguma coisa um pouco diferente, julgando que é uma outra forma de se entender. Né? Mas todo mundo é livre para criativo, para criar modos de fazer turismo. E a gente não pode cercear isso, porque a partir disso é que vem a riqueza, que depois na área acadêmica nós vamos reunir tudo e vamos ver o que fazer com ela. Esse é o nosso trabalho, né? Então eu participei uma vez na Exalc me puseram para coordenar uma mesa, acho que você estava lá. E eu fui coordenar a mesa dos empresários rurais. Todo mundo me olhando enviesado, porque imagina, a professora da USP vem aqui, que vai querer mandar na gente, a gente entende muito mais do que ela. E eu senti o ambiente pesado. E eu cheguei e falei, olha, eu não entendo nada de turismo rural. Quem entende são vocês. Então, ela desarmou todos no meio da primeira. Vocês entendem de turismo rural e eu preciso de vocês. Por que eu preciso de vocês? Vocês têm o conhecimento que eu vou reunir e depois transformar isso em conhecimento dentro da área acadêmica para passar para as futuras gerações. Então, esse é o meu papel. Eu jamais vou ser proprietária de um empreendimento rural. Jamais vou trabalhar com turismo rural. A minha atividade é outra. Eu sou docente, eu dou aula. Foi uma salva de palmas, né? Porque eles esperavam que eu fosse lá ditar regras. Quem sou eu para ditar regras do turismo rural? Na verdade, o que a gente faz é reunir tudo. Bom, agora vamos botar ordem nessa confusão. Que a partir daqui eu preciso ter alguma coisa para passar para o futuro. Né? E eles não entendiam isso, eles entenderam que eu ia lá para dizer, vocês têm que fazer assim, assim. Eu não sou proprietária rural, nem vou ser. Né? Então foi muito, muito boa essa experiência no final, eu gostei. Com todas essas transformações, as pessoas vão visitar o espaço rural. A autenticidade, em qual ponto que a senhora vê que tem um perigo de a pessoa estar... Por exemplo, é uma Muito pessoa que não era rural muitas vezes, mas ela está desenvolvendo uma ação lá. É muito ela tem interessante. que estar frisando que aquilo não é autêntico, ou o turista procura aquela fantasia, mais ou menos em cima da autenticidade. Que ponto que a senhora... É uma navalha. Olha, muito interessante e inteligente a pergunta que você está fazendo. É uma indagação muito apropriada. Quem estuda autenticidade são os antropólogos. E existem várias obras sobre vários artigos. Eu tenho lá em casa, depois, se você tiver interesse, eu posso até te passar. Trabalhos muito interessantes sobre o que é autêntico. Eles trabalham não com turismo rural, mas trabalham com turismo de um modo geral. O que é autêntico no turismo rural? E é muito interessante que o turista, ele é enganado. Ele não sabe, mas ele é enganado. Ele pensa que vai achar autêntico. Houve um relato de um pessoal que foi para as Bahamas e eles colocavam lá nos lugares onde os turistas iam mergulhar certos pedaços certos resquícios de cultura
uma moeda, um negócio. E eles achavam, ele achei, sabe? Então, essa era a felicidade deles. No meio rural acontece a mesma coisa. A gente tem o que a gente chama do fake. Né? Então, é o falso turismo, é a falsa identidade cultural. Tem um relato de um pesquisador que foi à Suíça e tem uma determinada comunidade em que eles marcavam que tinha muita gente, muito turista passando para ir para as montanhas, para esquiar ou voltando, naquele horário determinado, passavam lá os carneirinhos com aqueles negócios, era um atrativo. Isso é o fake. Não era a hora de carneiro passar por ali, mas eles faziam isso que era para atrair o turista. Então, isso é uma perda de identidade. Né? Então, eu acho assim que é muito difícil você trabalhar com identidade. O que é que identifica uma comunidade? Né? Quais são os valores que essa comunidade preza? Quais são os valores que ela quer passar para o futuro? Isso é a identidade. Nós vivemos numa época em que a internet acaba pasteurizando identidades. Então, fica muito difícil você trabalhar com culturas puras. Não existe mais isso, né? É como você, um ambiente virgem, floresta virgem, isso não existe mais. Você pelo menos tem o radar lá, tem os operadores lá de cima que mostram tudo. Os satélites e tal. Então, é muito difícil você trabalhar com identidade. Então, como é que se pode preservar a identidade? Através do povo que comunga daquela identidade. É esse povo que vai ter que valorizar que vai ter que definir os seus valores, vai ter que trabalhar com eles e passar para frente. Então, essa para mim é uma questão de identidade. Posso fazer uma pergunta dentro dessa realidade? Eu conheço várias pessoas nesses anos que eles podem não ser rurais, mas eles se transformaram mais autênticos do que os próprios, eles se transformaram líderes comunitários, mesmo não tendo nascido ali. Eu vi várias situações assim. Tem muito disso, sim. Eles são autênticos. A pessoa que abraça a cultura local e que acaba se entrosando, né? Então, isso existe, sim. Essa entrada de pessoas não rurais no meio rural, ela é evidenciada por vários autores. Não só no Brasil, a Carminha da Cavaco fala, o Moreira fala, vários autores falam disso. Lá em Portugal, eles apontaram o perigo de, no momento em que o turismo rural começou a dar muito lucro, empresários internacionais assumiram que não tinham nada a ver com a cultura local. O que você está mostrando é uma coisa diferente. É uma outra situação. É uma outra situação. É o fulano que vai comungar daquela cultura, vai trabalhar ali, quer dizer, ele era um estrangeiro, hoje ele não é mais. Ele fica impregnado. Ele não é mais. Aqui eu vou usar a sua impregnado. E com o olhar que ele tem de uma outra realidade, ele acaba contribuindo muito para a comunidade local. Da comunidade, inclusive. Ele acaba abrindo os olhos da comunidade para outros problemas que talvez eles não vissem. Né? Então, isso acontece muito. Para mim, esse já está dentro do meio rural. Já se mantém continuou. autêntico. É como um estrangeiro que vem para o Brasil e vira brasileiro. Meu pai era polonês. Vai você dizer que ele era polonês? Ele era brasileiro. Sabe? Então, a pessoa acaba absorvendo tudo. E ela acaba se tornando local. E autêntico. Autêntico, Mais do que alguns. Às vezes ele toma mais cuidado para preservar a autenticidade do que o outro, que não tem uma ideia real do que seja a autenticidade dele, né? E a questão da segunda residência no meio rural, professora? E você tocou num assunto apaixonante. Eu, dentro da área acadêmica, eu trabalhei com turismo rural e entre outras áreas, meio ambiente e tal, e com residência secundária. Ninguém estudava residência secundária. A residência secundária aparecia de repente lá numa menção de um livro, né? Então não tinha nenhum trabalho sobre residência secundária. Na Europa e nos Estados Unidos, esse assunto despertou muita polêmica e muitos estudos na década de 70, 80, depois eles somem, porque
eles afinal resolveram o que era residência secundária. Estudaram, esgotou o assunto. Então, quando eu fui fazer o meu trabalho de residência secundária, a bibliografia que eu achei era de 70 e 80. Isso é um pecado para a CAPES. Imagina, se eu usar a bibliografia de 70 num trabalho de 2000, isso é um absurdo. Mas, enfim, era o que eu tinha. E foi com base nessa literatura que eu fiz o meu trabalho e com pesquisa dentro dos dados do IBGE. Eu me preocupei também com a residência secundária na área rural. Eu levantei os estabelecimentos, Karina me ajudou muito na parte gráfica, que naquela época estava começando a história do computador, eu jurei que eu não ia ter um computador. Não vou comprar computador. Aí uma colega da história falou assim, todo mundo está comprando um computador. Eu não vou comprar. Eu falei, nem eu. Um dia ela me ligou e disse assim, comprei um computador. Eu falei, eu também. Bom, a gente tem que se render. Não tem. Eu achei que eu ia me aposentar antes, tal. Hoje eu estou velha, caduca e estou usando o computador. E não fico sem ele. Bom, a Karina dava risada, porque naquela época eu dava, fazendo aqui uma parte, né? Eu dava Perfeita, né? aula, tudo na mão livre. Fazer gráfico na mão. Gráfico à mão, não existia computador. Né? Tinha que pintar. Aí um dia fiquei muito feliz que uma aluna disse para mim, professora, eu estou ganhando dinheiro com gráfico, ai que coisa boa. Então o que eu dei na aula, ela aproveitou para ganhar dinheiro. Bom, mas voltando à questão da residência secundária no espaço rural, a residência secundária no espaço rural, ela assume um outro aspecto. Por quê? Uma vez instalado o empreendimento, a prefeitura decreta um bairro urbano e ela passa a pagar IPTU. Está acontecendo muito isso. Acontece sempre. Ela passa a pagar IPTU. Então, na verdade, se formam verdadeiros bairros de turistas dentro de um espaço rural. Eles se deslocam para o bairro, voltam para casa e não têm relação com a vida rural. Um outro problema sério é o desvirtuamento das áreas agrícolas. Então, às vezes, fica mais vantajoso o proprietário vender do que ficar trabalhando. Ele vende, vai para a cidade com aquele dinheiro, que é muito, né? Só que aconteceram vários casos muito tristes. O proprietário rural vendeu, o fulano foi lá, pôs uma belíssima casa e, de repente, valorizou o espaço. A casa que valia 80 mil reais passou a valer 400 mil. E aí o proprietário percebeu que aquela terra, que agora valia muito, não era mais dele. Ele tinha passado para frente. Então, e gera assim um sentimento de impotência e de tristeza, porque você não tem mais a propriedade. Ela vale muito agora, 400 mil. Você vendeu por 80. Né? Então, esse é um outro problema. Um outro problema também, que alguns apontam, é que eles, na verdade, eles alteram os costumes da comunidade. Eles levam serviços, levam aparelhos e levam coisas do espaço urbano que, de repente, atraem os rurais que não têm condições de comprar. Mesma coisa que acontece na cidade. Na cidade não é diferente também, né? Por isso eu entendo que residência secundária no espaço rural não é turismo rural. Hotel fazenda no espaço rural não é turismo rural. É turismo no espaço rural. Daí essa necessidade da gente entender que existem várias categorias de turismo no espaço rural e que nem todas são turismo rural de verdade. Então, para mim, residência secundária não é turismo rural. Professor, mesmo nos PESC-PAG, por exemplo, aqui no Paraná, através do texto do Edesbão, né, que Do Ivo. tinha dados sobre o turismo rural no Paraná. E eu achei muito alto. O Paraná está em terceiro lugar, os dados do IBGE de 2006. E eu fui verificar na minha região e tem muitos PESC-PAG, porque eu sou lá do interior, eu nasci na roça, todo esse contexto. Uhum. E eu fui verificar e eles colocam como todos os PESC-PAG como fosse atrativo de turismo rural. Eu tive um aluno na graduação que fez um trabalhinho muito interessante sobre PESC-PAG. E nós chegamos à conclusão de que aquilo é lazer de proximidade, não é turismo rural. Porque é muito perto, né? Às vezes são colados com a cidade. É lazer de proximidade. Mesmo que ele tenha alojamento, ele vai ser um outro tipo de turismo, turismo de lazer,
mas não é Mesmo que ele turismo. se hospede, então, pernoite. É, Mesmo que e se tem isso hospede, mesmo. não é turismo Tem rural. isso mesmo. Legal. Né? E envolve Não a é gastronomia, turismo porque o próprio É. peixe que pesca já faz ali. Exato, ele não tem aquele conteúdo rural que a gente acha que tem que ter no turismo rural de verdade. Para mim não é. Turismo no espaço rural, mas não é turismo rural. Cafifado com os pés. É o caso do Hotel Fazenda, por exemplo. O que é o Hotel Fazenda? O Hotel Fazenda, na verdade, é uma implantação de infraestrutura urbana no espaço rural. Não pode ser. Mesmo que ele tenha patinho, que tenha galinha, que tenha lá aquelas coisas todas que tem que ter no hotel para lazer dos clientes, ele não é turismo rural. Ele é um turismo no espaço rural. Por quê? Aquilo tudo, na verdade, é urbano. Mas isso quando é construído, né? Quando é uma nova estrutura. Construído ou não. Se existe uma fazenda e ela se transforma num hotel. Mas se a própria fazenda, você tem a hotel fazenda e a fazenda hotel, são coisas diferentes. Então, isso que eu falei é hotel fazenda. Agora, você tem a fazenda hotel. A fazenda hotel, ela continua tendo atividade e ela também recebe hóspedes. Então, a fazenda hotel é turismo rural. Porque ela tem a cultura rural, o conteúdo rural, às vezes é a própria família que está explorando, né? Então, no turismo rural você encontra um monte de problemas que ninguém consegue resolver. Por exemplo, a questão dos empregados, da CLT e dos empregados. Então, como resolver isso? Um fulano que trabalha numa propriedade rural, ele é regido pela lei trabalhista. Mudou. Se ele trabalhar em serviços, mas se ele trabalhar na fazenda, é legislação rural. Olha a confusão. Olga, mudou. Está mudando. Não mudou. Em novembro, e 11 de novembro do ano passado, foi assinado, foi sancionado. Agora é CLT. Agora é CLT, Pra ele todos. pode prestar serviço, Ancilar. 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 Então, assim, Vou pôr o nome do meu cachorro. eu Ancilar. entendo quando você fala Não disso tem sobre- desvio de função. o parque. Eu estava na sua apresentação quando você fez aquela captação de alma na Exalc, falando que o seu papel era ler toda aquela confusão. Então, aquilo realmente, preciso te contar isso, aquilo realmente mudou muito a minha forma, não de pensar o turismo rural, mas de usar como uma ferramenta, Saiu? de trabalho. Então, entendendo a questão da ciência, o que é rural, o que não é, hotel fazenda ou não, na minha questão de política pública, eu uso o mesmo hotel fazenda, que pode não ser turismo rural, mas eu o uso como ferramenta de sustentabilidade. Como? Entendi. Ele não é um hotel, eu concordo, nem discuto. Aqui dentro da academia eu nem discuto. Você tem toda a razão. Fora daqui, ele para mim faz parte do universo da política pública do turismo rural, Entendi. para eu fazer com que o demandante, que é o meu turista, exija daquele empresário urbano ou daquele empresário rural que se transformou normas mínimas de condição ambiental, normas mínimas de Isso é muito interessante. deixar de usar agrotóxico. Por quê? Porque você tem uma fazenda produtiva de muda de laranja. Você coloca todas as tarjas brancas, pretas, vermelhas. Leva uma criança na gleba, a criança chupa a laranja, tem dor de barriga, o pai é advogado do processo. Então, é usar a ferramenta o hotel fazenda como ferramenta para Entendi. desenvolvimento. E talvez isso era algo que eu nunca vi trabalhado sobre isso. Isso poderia ser uma linha de pesquisa ou não? Ou isso não faz parte, assim, usar esse processo ferramental? Ou seja, eu não tô definindo modalidade nem de topologia. Eu acho que tudo é possível, André. Eu acho que se você trabalhar nessa linha, você vai dar uma grande contribuição, porque é um assunto desconhecido. São coisas que eu, por exemplo, não sabia
atuação, eu sabia das políticas públicas, mas não que ela chegava nesse ponto. Então, eu acho que é muito interessante que você faça alguma coisa. Então, você está vendo como é difícil você dizer, daqui a 20 anos vai ser assim. Estão surgindo coisas novas, coisas que nós desconhecemos, abordagens diferentes de problemas que nós constatamos, mas não conseguimos resolver. Então, eu acho que é muito interessante, é uma contribuição muito boa essa. Eu, às vezes, pego alunos na pós-graduação que dizem assim, professora, eu não sei mais para onde ir, volta. Veja o seu projeto e veja onde é que você quer chegar. Quando você faz uma pesquisa, você tem que ter um caminho, você tem que ter um objetivo e tem que ver onde você vai chegar. E para que aquilo tudo vai servir, né? Uma vez eu peguei um aluno que disse, professora, o que eu faço agora? O meu primeiro capítulo virou o último e o último virou o primeiro. Muda! Não é obrigatório. Plano é plano. Você segue ou não. Muda. E ele mudou e ficou ótimo. Eu fui fazer meu mestrado e me preocupei tanto em estabelecer determinadas relações que quando eu cheguei no final, que tinha a vida de relações, aquilo ali não servia para mais nada. Eu joguei fora, parei ali. Eu já tinha feito tudo aquilo. Professora, acho que foi na última aula, a gente fez um exercício aqui entre nós de levantar alguns elementos, assim, a gente até usou essa palavra, que permeiam essa questão da definição de turismo rural. E aí a gente pensou em algumas coisas que eu queria compartilhar com a senhora e até, quem sabe, ver a sua opinião e como é que a gente pode enriquecer isso também. A gente tinha pensado, me ajudem aí, o que eu notei foi isso aqui. A gente tinha falado com a questão da cultura rural, do cotidiano mesmo, do característico do meio rural, da lida rural, e a questão do saber fazer, muito voltado para essa questão da tecnologia social, do conhecimento, das técnicas, do modo, seja de produção, ou de artesanato, ou de vida mesmo, né, relacionado com o meio rural. A gente elencou esses elementos. O que a senhora acha que está faltando? Como é que a gente pode completar isso? Eu acho que você deu uma abordagem moderna para aquilo que a gente chama de meio rural. Na verdade, meio rural é isso. Né? O meio rural é a comunhão de todos aqueles elementos, e aqui um parênteses também, geografia às vezes nos obriga a pensar muito nas palavras que nós usamos, né? Então, a gente entende que elemento é o que compõe, fator é o que interfere. Então, você raramente vai achar um geógrafo que use esses dois termos de modo errado, porque a gente é obrigado a trabalhar com isso. Elemento é o que compõe e fator é o que interfere. Então, não pode confundir uma coisa com outra. E você fez muito bem, elemento. Então, mas aí a gente volta para o item aí da... Isabela. Então, a gente volta para o item da Isabela, que é sobre a questão dos princípios ou dos elementos que compõem a definição. Eu achei que você, como eu já disse, trabalhou bem com uma visão mais moderna da questão do meio rural. No meio rural, ele envolve a cultura, os elementos e os fatores e tudo aquilo que caracteriza a vida de uma determinada comunidade. A gente usa esse termo comunidade com muita liberdade hoje, mas a comunidade, no sentido antropológico, ela tem que estar relacionada a elementos que têm uma cultura específica, que tem conexão entre os elementos, isso é comunidade. Hoje em dia não, hoje em dia vulgarizou o termo, a gente usa comunidade para qualquer coisa, mas na verdade não é assim, uma comunidade ela é assim. E esse meio rural é aquele próprio daquela comunidade, né? O meio rural. Quando você trabalha com os princípios do turismo rural, você, diga o primeiro para mim? Colar aqui. A cultura rural. Tá, cultura rural envolve quase tudo, até mesmo as lides. O que mais? O cotidiano rural, a gastronomia. Então, envolve tudo. A cultura é um termo muito amplo e ela envolve tudo. Então, talvez fosse mais conveniente você não usar o termo cultura, senão para fechar o seu raciocínio. Sim. Ou seja, a cultura rural. Né? Que a cultura é um termo muito amplo. Então, isso, ou seja, a cultura rural, né? Que é aquilo que é próprio do meio rural. Como sinônimo de ruralidade, cultura rural? Ah, não é, não.
A ruralidade não é sinônimo de cultura rural, não. A ruralidade é aquela propriedade própria do espaço rural. E não precisa ser a cultura. A cultura é um dos integrantes da ruralidade, mas não é tudo. Não é sinônimo, não. No meu modo de entender, não é sinônimo. Então é elemento. A ruralidade pode ser um elemento, a cultura pode ser um elemento da ruralidade. Ah, sim. Mas não é sinônimo de jeito nenhum. Aí, foi? Foi. Mas aí me veio uma outra coisa. Pode falar. Nós estamos aqui para conversar. Me veio essa questão da ruralidade, assim, realmente na minha cabeça a cultura rural e a ruralidade acabam se confundindo, isso ainda não está muito claro na minha cabeça. É o que ela falou, a cultura é um elemento da ruralidade. Mas o que seria essa ruralidade? A ruralidade é aquilo que é próprio do espaço rural. E nem tudo que é espaço rural tem cultura rural. Isso É interessante. A paisagem é. A paisagem pode ser um componente da ruralidade. O termo ruralidade é muito. É muito amplo. É urbanidade. O que é urbanidade? É aquilo que caracteriza o meio urbano, o espaço urbano. Ruralidade também é aquilo que caracteriza o espaço rural. Então a produção, a paisagem, Tudo, tudo né? Isso é a ruralidade. Você não encontra, por exemplo, no meio urbano, paisagens abertas, desprovidas de ocupação, como tem no meio rural. Então, a paisagem é um componente da ruralidade. No turismo rural, há um momento que se perde a ruralidade pela prática do turismo rural? No turismo rural, há um momento em que se perde. Se perde a ruralidade? Existe quando você começa a trabalhar só com turismo. Então, aí, nós estamos falando no turismo rural propriamente dito, Sim. não no turismo no espaço rural, Sim, que é diferente. Rural, Então, naquele turismo... É quando ele se transforma que no turismo no espaço rural. que é propriamente turismo rural, há um momento em que isso pode se perder até a cultura rural. Né? Se você não... por exemplo, o turismo rural ele tem que ser de pequena escala. Mas, às vezes, a pessoa está ganhando pouco dinheiro. Então, ela quer aumentar os seus ganhos. Então, ela vai ampliar a hospedagem. Ela vai ampliar a hospedagem, vai ampliar isso, vai arrumar mais empregados e tudo. E, de repente, esse princípio, que é um princípio do turismo rural, pequena escala, acaba se perdendo. E se perde também a ruralidade. Ela começa a ter que importar produtos da cidade para atender a população. Perdeu a ruralidade. Entendeu? Acontece sim. E geralmente é por vontade de ganhar, ânsia de lucro. Né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, claro. Mas aí ele já perdeu a característica do rural. Historicamente, o rural é um produto barato. Isso não quer dizer que seja assim. Mas eu nunca consegui entender por que isso. Porque se eu tenho uma questão de valor e se eu tenho que perder minha ruralidade para atender a minha necessidade de ganhar mais, a minha lógica seria aumentar a qualidade, aumentar o valor do produto e não a quantidade do produto. Acontece isso também. Isso acontece, mas por que historicamente aqui no Brasil ou fora, porque eu também nunca consegui entender por que, não é sinônimo, mas por que da consideração que turismo rural é um turismo barato? Não é. Nem sempre o turismo rural é barato. Você pega, por exemplo, eu fui na fazenda Boa Vista, naquela outra... Capoava. Não. Boa Vista, Boa Esperança. Esperança. Não é caro, não. Não é barato, não. As eu fazendas tenho de outra Minas visão. Gerais, elas Eu não tenho são visão baratas. muito caro. Acho que por causa disso, por eu ser mineira e ter vivido As fazendas de Minas Gerais são muito caro, turismo caríssimas. rural em Minas Gerais. Você encontra barato quando você vai numa pequena propriedade administrada pela família, que tem uma infraestrutura simples, boa, uma boa acolhida, mas que não tem luxo, aí é barato. E não deveria ser? Deveria. Não deveria Mas ser. nem todo. Você pode ter no meio rural também sociedades mais exigentes quanto à qualidade do serviço. Isso não quer dizer que não seja rural. Sim. Né?
Nós temos propriedades. Eu visitei todas aquelas fazendas do Rio de Janeiro, Vassouras, tudo aquilo lá eu fui. E o que a gente observa é o seguinte, o turista que vai lá é temporário, então eles têm que ter outra atividade. E se eles não tiverem outra atividade, o que vão fazer quando o turista não vem? Né? Então eles vão se focar em nichos de mercado, aposentados, associações, que aí mantém uma certa frequência, mais ou menos, atende mais ou menos a necessidade deles de ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas, de um modo geral, o turismo é sazonal, né? Então, você acaba não tendo muito lucro se você não tiver outra atividade. E se você não tem outra atividade, como é que você vai caracterizar aquilo como rural? Né? E eles têm equipamentos luxuosos, né? Eu não vejo nada de mais em construir uma piscina numa fazenda, desde que não prejudique a fachada e tal. Nós tínhamos também casas com habitações com 15, 20 quartos, um banheiro. Então, o que eles fizeram? Colocaram mais banheiros. Hoje em dia você já não aceita esse tipo de comunhão, né? Paulo, você acredita em destinos rurais? Eu acho que essa questão de destino, ela é muito fatalista. Depois de Vegas, a gente desconfia de tudo, né? Você vê que hoje em dia você pode construir tudo, né? Não acredito muito em destino. Eu acho que existem destinações rurais quando ela já está ali presente, com aquelas características. Então, ela se firma como capaz de receber pessoas que gostem daquele produto. Aí você pode falar de um destino. Mas assim, aleatoriamente, não. Eu sinto que quando a gente olha para as experiências de turismo rural, é como se ele existisse independente do turismo. Eu acho que talvez em função da distância, dos grandes centros. E no fundo ele é um dos segmentos. Eu posso ter um destino como, deixa eu ver, interior paulista aí, de águas, né? E no seu entorno uma série de propriedades que trabalham na perspectiva do segmento rural, né, de turismo rural. Dá para dizer, se você tiver muitas propriedades como essa numa determinada região, né, junto com a possibilidade de outras atividades turísticas, que isso pode se conformar num destino em que o segmento rural é significativo, ou num destino rural, ou numa composição de segmentos numa mesma região. Eu tenho muita dúvida em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo que eu acho que é importante, eu tenho a sensação de que ficou sozinho. Porque segmentou tanto que ele se perde do que é maior. Bom, você tem aí duas questões. A primeira questão do destino e a segunda do isolamento do turismo rural. É isso? Bom, então, em primeiro lugar, a questão do destino. Eu vejo a questão do destino mais ou menos como potencial. Então, há muitos anos atrás foram feitos levantamentos sobre o potencial dos municípios e aí definiram municípios turísticos que não tinham turismo. Não é absurdo? Tinha potencial. Para mim, potencial é tudo. E só é turístico quando tem turismo. Se não tem turismo, não tem. Então, para mim, não existe potencial. Potencial é tudo. Hã? Potencial político. Potencial turístico. Político. Potencial. Não, é potencial político. Político, Você entendeu isso aí. naquela época. E aí teve uma aluna minha, acho que foi no Libero, que fez um estudo sobre Tremembé, município de Tremembé, que é município turístico, recebe verba, só que não tem turista, sabe? Um município turístico sem turista. Então, Tem a questão... cadeia, tem muita cadeia, tem isso aí. 3 cadeias. Agora vai lá. ter Moro por aí, né? Bom, então o que eu vejo na questão do destino é mais ou menos como esse potencial. Potencial é tudo. Se ele não for explorado, se não tiver turista, ele não é turístico. Só é turístico quando tem turista. O destino é a mesma coisa. O destino, ele só vai ser um destino quando ele tiver procura. Aí ele se consolida como destino.
Então, entramos na primeira questão. Para mim, a coisa é assim. Agora, a outra questão que você levanta é do isolamento, que parece que o turismo rural ficou uma coisa independente do turismo. Você sabe aquele médico que estuda pé e que só vê pé? É a mesma coisa. A gente estuda turismo rural e só vê turismo rural pela frente. Não é. Turismo rural faz parte do turismo. Parece que até o governo entrou nessa confusão, porque alguns segmentos do turismo estão com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, outros estão com o Ministério do Turismo, sabe? Então, você vê turismo rural na agricultura familiar, o turismo rural de base comunitária. Então, eles já separaram, mas separaram por quê? Separaram por causa das verbas. Então, é mais um interesse político do que propriamente da realidade. Na realidade, nem acadêmica, criou um problema social muito grande. O turismo rural nesse país sofre de um problema social que é a segregação. A agricultura familiar não conversa e o turismo de base comunitária está indo pelo mesmo caminho. Por quê? Você veja, você está tendo duas abordagens ou segmentos do turismo separados, não só do turismo, mas do turismo rural. Você está vendo? Você está vendo uma secção aí. Quer dizer, o turismo de base comunitária é turismo rural, é turismo de um modo geral. A mesma coisa o turismo rural na agricultura familiar. Mas eles têm verbo e os outros não têm. Então aí já faz uma distinção bárbara. Né? Então tem lá os projetos de desenvolvimento turístico de base comunitária e tem as verbas do TRAF. Do desenvolvimento que agrário. Vem do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Napoleão já dizia que era melhor dividir para governar. Eu sinto no turismo rural isso, que a gente se divide para governar. Então, assim, é político. É totalmente político. Enquanto a gente não conseguir, como segmento, fazer essa interpolação, respeitar a diferença. Respeitar a unidade do turismo. Respeitar a diferença a unidade do turismo, né? Dentro da unidade do turismo. Então. Eu acho que isso é uma questão eminentemente política, está relacionada com dinheiro, está relacionada com poder econômico. Né? Quem distribui a verba. Então, você tem razão quando fala nesse isolamento, que você sente um relativo isolamento. Você não sente isso no turismo rural propriamente dito, que não tem verbas. Os outros segmentos não têm. Então, aí você vê que eles estão mais ou menos reunidos em fóruns e tal. Mas no caso desses outros dois, você percebe nitidamente que há uma separação, sim. E que é uma separação política. Que a academia você tem razão. A academia deveria ser o elo de estudar essa bagunça. Deveria ser o elo para reunir esses todos e mostrar que tudo isso faz parte do conjunto, que não devia ser separado. É o caso do... Sem querer, a gente acaba repetindo, né? Esse modelo de segregação, a academia e muitos estudos que eu tenho visto acabam repetindo e vê pouca discussão sobre... Exatamente. É verdade. Essa divisão não é uma divisão de fato, né? No sentido naquele encontro que nós tivemos, o turismo rural de base comunitária, turismo rural comunitário ou de base comunitária, que já disse até discussão sobre isso, é uma coisa ou é outra? Na verdade, a nossa função é essa. Nossa função é começar a destrinchar. É diferente, né, professor? O quê? Tem diferença, sim, mas muita gente não vê diferença. O turismo rural e o turismo de base Turismo rural de base comunitária e turismo de base comunitária são coisas diferentes. Os princípios são outros. Né? O espaço geográfico pode ser outro. Eu estou achando muito difícil que eles não se... Eu estou achando muito difícil que eles não se curvem ao mercado e acabe perdendo o principal deles, que é o protagonismo da comunidade. Estou achando muito difícil que eles consigam driblar essa interferência do mercado que vai garantir a eles lucro. Eles querem ter lucro. Ninguém tem lá um turismo como amostra. Está lá para ter dinheiro, para ganhar dinheiro. E, naturalmente,
os agentes vão perceber, os agentes do mercado vão perceber que aquilo dá lucro e vão entrar e vão oferecer dinheiro. E aí entra no esquema do turismo em geral, no turismo de massa. A Coriolano falou uma coisa muito interessante, que é que o turismo de massa ele vai continuar existindo sempre. Não é nenhuma forma de turismo consciente, ou turismo solidário, ou turismo sustentável, nada disso vai mudar. Vão aparecer novas formas e tudo, formas mais conscientes, mais responsáveis, né, mais ligadas à comunidade, mas que o turismo de massa vai continuar sempre, que é o que o Boyer já falou lá na sua História do Turismo, que foi publicada há um tempão atrás, nem lembro qual. Mas ele já falava isso, que vai continuar mesmo, que sempre vão existir os excluídos, né? Então, é uma questão que você não vai conseguir resolver nunca. Você pode melhorar, mas você não vai resolver a fundo nada. Você não vai conseguir. É o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos discutindo, você põe as ideias, ninguém lê, principalmente o pessoal que está lá em Brasília, ninguém lê isso. Então, a gente, na verdade, é o nosso papel, né? Voltando na parte do excursionismo, esse excursionismo no espaço rural, proximidade de grandes centros. É meio que consequência, ela comentou, não vai ter como não existir um crescimento, vamos dizer, geométrico que seja, devido a essa proximidade, o boca a boca vai chamando. Aí a professora Regina Schutter falou para mim, Que Regina? A da Argentina, a professora. Schutter. Isso. Aí ela comentou, Sandra, não se preocupe que o preço impõe a demanda. É verdade. E é mais ou menos o que aconteceu em São Roque. Nós tivemos lá um histórico de o vinho de garrafão, que virou até pejorativo. Aí todos começaram a mudar suas estruturas nesse espaço rural, que as vinícolas elas se conformavam era na proximidade das áreas de cultivo. Só que lá não tem tanto mais produção da uva. Mas aí o que aconteceu? Essas vinícolas, elas, conforme começou a receber esse fluxo de visitantes, eles começaram a questionar algumas coisas, eles melhoraram os seus varejos. Isso inibiu determinado tipo de visitante, não em nenhum momento querendo excluir, mas que meio que naturalmente. E aí foram surgindo as atividades complementares, pesqueiros, pousados, restaurantes. E esses restaurantes também tiveram um crescimento exponencial. E hoje em dia, se você vai ali no roteiro, apesar do vinho em si ser mal falado pelos entendidos de vinho, o que existe de gastronomia, existe um ticket médio que inibe determinados grupos de pessoas. Por exemplo, tem um lá que faz sucesso. Regina não deixa de ter razão. E aí o que acontece? Por exemplo, um restaurante lá que serve bacalhau para 2 pessoas é R$180. Então isso já inibe. E aí É um fator inibidor. Porque quem paga R$180 quer qualidade. Então esse bacalhau que cobrava 180 no começo era um bacalhauzinho muito do ruim. E aí quem fazia era a sogra. Mas agora... aí em determinado momento eles tiveram que evoluir e agora são para chefes, atender a demanda. Então são chefes de cozinha. Porque senão eles perdem a clientela. E mais do que isso, eu acho que a clientela do turismo rural, eu acho que a gente tem que trabalhar em 2 nichos. A clientela do turismo rural, que pode exigir princípios, e o jovem do turismo rural. Esse jovem que está na cidade, que é filho, ou que não tem nem vínculo nenhum, e que pode estar assim. Para mim, os dois lados podem ser o fiel da balança. Essa balança de trabalho. Na verdade, o proprietário, restaurante, de hotel, seja lá do que for, ele não está preocupado com conceito, com princípios, com nada. Ele está preocupado com o cliente. Né? O cliente também não quer saber de princípio, de nada disso. Quem acaba traçando os princípios somos nós. E às vezes tem lá um proprietário mais esclarecido que adota os princípios que a gente define a partir da prática. Então, pessoal, tinha uma ideia aqui de um pessoal da ECA que dizia, esse pessoal fica lá elocubrando teorias. Ninguém pode elocubrar teorias sem ser apoiado na realidade. O nosso ponto de partida é o real.
sabe? Então, nós pegamos a realidade, a partir da realidade, nós vamos definir os padrões, vamos definir os elementos, os componentes, e aí nós produzimos alguma coisa a partir da realidade. Você não fica lá imaginando coisas, né? Não dá. Então, na verdade, esse cliente aí, ele não está preocupado, ele está preocupado com ser bem atendido a um preço justo, né? E se o preço for maior, é melhor, porque ele tem o próprio cliente não vai a certos lugares que não combinem com o estilo de vida dele. Tem cliente para tudo. Tem cliente para tudo. Para é boteco e para alto nível, né? Por isso que é igual para você falar, o preço. Isso aí. Acho que outro ponto que a senhora colocou, que eu brinco, na hora que eu virar um doutor, eu tento quebrar um monte de coisa que existe na área de turismo, daquela coisa de você ter Mas a gente está aqui para isso. Sim, de ter a necessidade de formatar o produto turístico. Mas aí, em cima do que a senhora comentou e algumas coisas que comecei a ler, será que, acho que falta, não falar disso, mas essa motivação das pessoas do lazer para ir em determinados locais. Muitas vezes ele não precisa ter esse produto formatado. Ou seja, ele tem aquela final de semana, é o único momento que ele pode passar com a família. Vem na cabeça dele, ele vai mais no sentido de procurar uma gastronomia, um produto tradicional que seja um chamariz, do que um produto formatado. Muitas vezes que o turismo faz todo aquele trabalho de formatar o produto para vender uma agência, um pacote, não sei o quê. Só que a pessoa do lazer, ela não vai procurar isso, ela vai direto. E agora com as altas tecnologias, então, aí que a pessoa vai mais sozinha. Então, eu acho que em cima do que a senhora comentou, eu não vou dizer que a área de turismo está errada, mas acho que falta, na área de lazer, ver as motivações que em alguns locais vai estar o turista e vai estar esse lazer de proximidade, no caso, que tem motivações diferentes ou iguais em alguns momentos, mas aí alguns locais tentam se aplicar o turismo num local que é de lazer de proximidade e não de turismo. Você sabe, tinha uma professora antiga, a Sara Bacal. Ah, sim, eu gosto da turma da geografia por causa disso. A Sara Bacal era daqui do CRP. Sara Bacal. Sara Bacal era daqui do departamento. Era psicologia. E a Sara Bacal dizia uma coisa que me fez pensar muito. Não devia existir curso de turismo, porque o lazer se sobrepõe ao turismo. O turismo é uma forma de lazer. Sim. E aqui na Universidade de São Paulo, o lazer é estudado pela sociologia. E aí incorporaram o lazer na EASH. Então, a Sara trabalhava com lazer dentro do curso de turismo. Mas quem trabalhava com lazer puro era a sociologia. Então, os primeiros trabalhos de lazer aqui na Universidade de São Paulo são de sociólogos, o Mourão e outros, né? Então, essa é uma questão muito interessante porque você, de repente, vai, bom, mas também não existe certas disciplinas, elas acabam se ramificando, né? Por exemplo, antigamente geografia e história eram juntas. Num certo momento elas se separaram. E a geografia veio das ciências naturais, como veio a biologia. Então, eu acho que isso é a dinâmica natural. Hoje em dia a gente já temos alguma coisa para consolidar o turismo. Nós já temos isso. Mas o que a gente percebe é que de vez em quando a gente entra aí nesses caminhos, nesses desvios e acaba se confundindo, né? Então, às vezes, o que eu estou falando aqui pode te dar ideias para outras coisas. Mas o que eu estou falando é produto de experiência, de leituras, de conhecimento acumulado. Eu não digo que esteja correto, pode estar errado. Tinha um professor na geografia que dizia, professor, mas o senhor falou isso assim, assim. Ah, mas esse artigo eu escrevi há 20 anos atrás, eu mudei a minha ideia. Você muda, né? Então, a mesma coisa aí, tem coisas que estão mudando. E você tem esse papel, você pode consertar algumas coisas. E você pode, através de estudos e de tudo que a gente fala na área acadêmica, tem que ser comprovado. Você não pode falar porque achou. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, eu perdia, não tinha nada de turismo. Então, eu ia lá na geografia, que estava cheia de trabalhos de turismo nos manuais de geografia e nas revistas, e me calçava com tudo aquilo. Então, os alunos diziam assim, professora, mas eu acho isso. Não, quem falou? Quem estudou?
Em que lugar? Então, e depois você vai construindo mais alguma coisa a partir daquilo. Aí você falou também aí num outro momento sobre a questão do espaço e tal. Então, tem um trabalho muito interessante do Jean-Marie Miossec, que foi publicado em 72. Teoria para o espaço turístico. O quadro que ele fez é perfeito para isso que você estava falando da mudança de clientela. Então, ele foi reproduzido no livro do Pearce, Desenvolvimento Turístico. Foi reproduzido lá o quadro do Miossec. Acho que eu tenho esse livro. Mas tem um artigo lá na Geografia. Elementos para uma teoria do espaço turístico. E ele faz um quadro e ele mostra exatamente isso que você estava falando. O que acontece? Tem aquele turismo improvisado, uma clientela X, a frequência é X. E aí depois como tudo isso vai se transformando? E aí a mudança de clientela. Né? Então, no momento em que algumas coisas mudam, é um determinado tipo de clientela que se afasta, ele vai embora, não fica mais ali. Turismo rural acontece a mesma coisa. Então, você pega, por exemplo, o caso de a Baixada. Na época em que a Baixada era palco de férias, não de fim de semana, porque naquela época não era possível, não tinha semana inglesa, todo mundo trabalhava sábado, então ninguém ia para a Baixada para passar o domingo e voltar. Então, com as conquistas sociais, a coisa mudou. Houve também a implantação da indústria automobilística, o enriquecimento da classe média, um monte de coisas. E aí as pessoas passaram aí nos finais de semana. Havia uma clientela na Baixada que não se conformava com aquela invasão. Então, eles foram para o Guarujá. Aí o Guarujá também foi invadido, que o Guarujá era difícil de chegar, né? Aí foram para o Guarujá. Aí o Guarujá foi invadido. E o que eles fizeram? Foram para o litoral norte. O litoral norte foi invadido. Então, o que essa clientela rica fez? Ou já tinha morrido, né? Ou então, os filhos foram comprar ilhas. Sabe? Então, existem tipos de clientela que se afastam na medida em que as coisas mudam. Eles não gostam de mudança. É um fluxo normal? É um fluxo normal. Então, o estilo de vida é diferente. Né? Que deixa de ser exclusivo. Deixa de ser exclusivo e deixa de ser, vamos dizer assim, adequado para aquele estilo de vida que eles têm, para a classe social. Eu lembro, eu comentava muito isso nas minhas aulas, eu morava no José Menino por volta de 1950 e 50, 52, por aí. E ali no José Menino, onde tem aqueles edifícios, vocês conhecem, né? Os edifícios da beira da praia ali naquele lugar tinham as cabines de banho. Tinha um hotel de categoria internacional, decadente, e depois tinha as cabines de banho. Eles alugavam maiô. A minha irmã trabalhava no Correio em Santos e ela vinha e dizia, o Gonzaga está todo numerado. O pessoal todo tinha um carimbo. Olha, aí a saúde pública proibiu. Imagina, alugar maiô. Mas você chegava lá, você alugava uma cabine, era um armáriozinho, você colocava suas coisas, tomava seu banho, ali mesmo você já comia caranguejo, bebia, fazia... É um outro tipo de clientela. Né? No momento em que e o pessoal que tinha mais poder aquisitivo ficava no Gonzaga, ficava na ponta da praia, não ficava ali. Ali era um outro público. Então, isso muda, isso é muito volátil, sabe? E no meio rural acontece a mesma coisa. Né? Então, é muito interessante esse trabalho do Miossec, se você puder consultar. Mas acontece a mesma coisa, mais lento, mais lentamente ou não? Do quê? Essa... vai depender muito. Hoje em dia, com os meios de comunicação, as coisas são mais rápidas. Depende da interferência disso tudo na vida da comunidade. Isso é muito, por exemplo, você falou dos jovens que estudam e voltam. Eles trazem outras ideias, isso pode mudar. E pode mudar o tipo de clientela, à medida em que eles introduzem transformações. Né? Por exemplo, eu viajava muito, teve um período da minha vida que a minha irmã não gostava de viajar de avião. E ela tirava férias em julho, que era o mês que era permitido no serviço dela.
A gente pegava o carro e ia embora. Ela queria sul. Então eu viajei muito pelo sul. Santa Catarina eu conheço de ponta cabeça. Rio Grande do Sul, Paraná, principalmente. Ela só queria ir para o sul. Então, nós fizemos isso durante uns 15 anos. E era de carro, e de carro é diferente de uma viagem de avião, né? Então, eu visitei comunidades pequenininhas, que depois eu voltei lá, tinham perdido tudo. Pomerode, por exemplo, né? Timbó. Então, você percebe que as coisas mudaram. E mudou também a forma de atendimento, né? Então, eu lembro uma vez nós estávamos no Morro dos Conventos, um frio danado. A gente queria jantar, meu Deus, não tinha lugar nenhum, tudo fechado. Só que lá eles fecham tudo mesmo, mas eles estão abertos. Aí nós vimos lá um estabelecimento fechado, olhando, tinha gente lá jogando carta, batendo. Ah, vocês querem entrar? Faz favor, entra. O que tem para jantar? O da casa. É tudo. Tudo que você possa imaginar vem na mesa, você conhece. Tudo que você possa imaginar. Já não é assim. Então as coisas mudaram. Isso foi há 30 anos atrás. As coisas mudaram muito. E mudando, muda o tipo de clientela, claro. Acho que tem uma outra pergunta, assim, muitas pessoas comentam que uma das motivações para visitar o espaço rural é aquela lembrança do passado, da infância. Só que já está se formando algumas gerações sem ter esse apego, essa tradição com o rural. Será que corre o risco dessa nova geração que não conheceu o rural querer visitar o rural? Alguns momentos falam que a motivação de se visitar o rural vem daquela infância que passava com a avó, com a tia, ou na casa de um parente. Mais uma vez a gente vai entrar na seara alheia. Quem estuda motivações é a psicologia. Então a gente pega o estudo dos psicólogos e procura destrinchar. E destrinchar com que objetivo? O nosso objetivo, que é de entender tudo isso. Então, segundo os psicólogos, tem essa classificação pelas motivações, tem muitos estudos sobre isso, tá? O estudo das motivações, ele constitui um capítulo muito interessante dentro da psicologia. E o turismo era pouco estudado, até que eles perceberam isso, e hoje já tem teorias várias sobre isso, né? E aí você percebe o seguinte, que trabalhos nós temos dentro da área de turismo, feito por psicólogos, junto com turismólogos, para entender isso? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Né? Porque as outras disciplinas veem o turismo como uma coisa sem importância. Aqui, os alunos nossos enfrentaram muita gozação da parte do pessoal que, junto com eles, faziam as disciplinas básicas, que antigamente existiam disciplinas básicas na graduação. Sabe? Então, essa questão do turismo, ela leva, às vezes, a isso. Eu não lembro o que eu estava falando. Divaguei. Não, é mais no sentido dessa nova geração que não teve relacionamento com o rural, se ele vai ter essa vontade de visitar o rural. A gente estava falando de motivação, né? E nessa questão da motivação, se os pais falam no rural, eles ficam motivados a visitar o rural mesmo que não conheçam. Eu tenho exemplo assim, pessoas que iam passar as férias em Santos. Depois os pais morrem. Quando eles crescem, eles querem voltar a Santos. É aquela experiência da infância, que não é tudo diferente, né? Então, vocês já comeram algum doce de criança que vocês gostavam muito e comeram de adulto? É horrível. Suspiro. Paçoquinha. Ai, uma delícia, paçoquinha. Outro dia eu fui comer uma paçoquinha horrível. O que aconteceu? Comer com a imaginação. O paladar evoluiu. Tem um professor, acho que é o Trio, que ele fala sobre a viagem, ele fala sobre o imaginário da viagem. Que é o que desperta. Então, o paladar evoluiu, a mesma coisa, sabe? A pessoa vai procurando aquilo. Eu tenho um pedaço da família em Portugal. Então, o meu cunhado era apaixonado pelo Brasil. Os filhos são loucos pelo Brasil. Nunca tinham vindo aqui. Então, transmite essa vontade de conhecer, a imaginação. O Instituto de Portugal fez um estudo, e até há pouco tempo eles liberaram esse estudo, que eles estavam vendo no mundo quais eram
os grandes futuros consumidores do turismo de Portugal. E sem dúvida nenhuma, não só pelo número populacional, mas por esse passado que muitos brasileiros nunca conheceram Portugal. Mas assim, existe um vínculo emocional, mesmo que pulou 2 gerações, e é por isso que o Instituto de Portugal está investindo muito no Brasil, mesmo. não só pelo popular, porque se fosse população, vai investir na Europa, que é a população toda, claro, de todos os... Mas é pelo passado emocional e já pulou 3 gerações. Então eles conseguiram. Mas estudar fica, 3 né? gerações. Eu lembro que quando eu cheguei a Pomerode, a família estava junta lá numa mesa, de repente nós olhamos para o restaurante e começamos a chorar. A dona do restaurante veio saber, a comida não está boa, vocês não gostaram? Não, é que nós olhamos e tudo que tinha na parede lembrava a minha avó. Foi muito interessante, né? Ela veio saber o que